ministério, ele disse para um discípulo: olha, os passarinhos têm seus ninhos, as raposas os seus covis, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, o que você quer? Então, Isso aí. os cristãos estão tão equivocados nos dias de hoje, né? Esse negócio de dinheiro. Então, são tão tolinhos, né? Mas, Muito assim, difícil. pensem nisso, né? A intenção, sabe? A intenção. Ter um salário, ter sustentado, desejar cuidar da família, nem um problema. Até porque a Bíblia fala, né? Que o boi, ele tem que comer do campo. Digno é o trabalhador de seu salário, mas as pessoas se perderam, né? Estão se Esses dias, um perdendo. amigo meu do pregão chegou assim para mim e falou: ô, Rai, poxa, e os projetos da igreja aí, meu? Vamos levantar dinheiro aí. Se você tiver uns projetinhos ali e tal, a gente tenta levantar uns recursos. Eu falei: ô, os projetos estão aí a vida toda. Falei para ele. Ele falou: eu falei: claro que tá a vida toda. O problema é que eu não fico pedindo publicamente, pedindo aí nas redes. Aí ele falou: por quê, Rai? Qual é o problema? Eu falei: porque hoje esse é o nosso problema. É a minha forma de denunciar o uso e abuso, né? Pode ver, irmãos, quando a gente começa a fazer alguma coisa com essa questão de dinheiro, pelo amor de Deus, a gente é mal visto, né? Então, eu acho que nós perdemos muito com isso. Eu acho que o povo de Deus tem que saber trabalhar com o dinheiro, tem que saber pedir, mas essa questão do dinheiro virou um problemão dentro da igreja. Então, né, falei aqui por causa da intenção, irmão, sejamos honestos. Eu me lembro de uma mensagem de um pastor muito conhecido que ele dizia o seguinte, que o seminarista recém-formado, ele pegava só uma igreja pequena, só para fazer dessa igreja pequena o trampolim para a igreja grande. Isso dentro da Assembleia de Deus. Ele fala: não, não. Ou seja, não é questão de paixão, de vocação, irmãos, é questão de projeção. Não sou contra, eu acho que todo mundo tem que. Guardem isso, irmãos. É melhor pastorear uma igreja grande ou pequena? Claro que é melhor uma grande. Você vai ter muito mais projeção. Mas a questão de igreja, ela está muito ligada à vocação. Guarda isso. E Paulo, por exemplo, foi separado para ser apóstolo aos gentios. E não foi separado para ser apóstolo aos judeus. Então, tem a ver com a vocação. Isso é muito forte, entendeu? E a gente deve conservar isso com muita piedade, tá bom? Beleza, irmãos? E agora, para a gente correr aqui. Opa, deixa eu ligar o cronômetro aqui que eu estava esquecendo. Lembrando que a gente grava sempre as nossas aulas, né? E agora vamos para o Erickson, né? O Erickson também ele vai falar sobre a igreja, irmãos, a igreja. Ó. Na parte 11. Eu gosto muito do Erickson porque, dentre esses livros, ele é o mais filosófico. Não é que ele é mais filosófico, Vou dar uma ideia aqui para vocês. A gente não deu uma pinceladinha citando o reino de Deus? A gente só pincelou. Hoje, inclusive, no texto que eu li, logo depois eu comentei um pouquinho com vocês, o próprio Gruden vai falar. O reino de Deus é um assunto que a gente vai trabalhar mais em teologia do Novo Testamento, porque não dá tempo. Já o Erickson, ele consegue trabalhar em teologia sistemática, dando umas abordagens que lembram um pouco essa profundidade da teologia do Novo Testamento. Por exemplo, né, ele vai trabalhar também sobre a natureza da igreja, ele vai falar, né, o significado dessa natureza, ele vai falar sobre a unidade da igreja, ele trabalha muito sobre essa questão da unidade. Ele não... O senhor está com. Desculpa interromper. O senhor está com teologia sistemática do Erickson ou está com introdução? introdução, Né? desculpa. Tá. Desculpa. Estou falando a introdução, tá? Ok. Introdução. Aí o que acontece? Ele vai trabalhar também sobre essa questão da unidade da igreja. Lembra que a gente falou bastante aqui? O que eu gosto, irmãos, e o que é legal você ter vários autores de teologia sistemática, é porque um completa o outro, irmãos. Vou dar um exemplo aqui, irmãos. Nessas matérias que eu estou dando para vocês, é natural que a minha prática é mais pastoral. Todas as minhas aulas eu vou puxar para o lado pastoral, porque está dentro da minha vocação.
Eu vou trazer mais para o lado prático, para o lado... É o meu estilo. Então, se um dia eu tiver a honra e o privilégio, e fui agraciado por Deus de escrever uma teologia sistemática, a minha teologia sistemática vai ter um viés pragmático, pastoral. Por quê? Porque é o meu jeito de realmente entender o ministério e está dentro da minha vocação. O que isso tem a ver, pastor? Isso não tem nada de errado, tem o estilo. Se eu fosse um filósofo, por exemplo, a minha teologia sistemática talvez teria mais esse outro lado, como filósofo, entenderam? O Erickson ele já é mais pensador. Então, ele tem aqui linhas que ele traça que é muito linda. Por exemplo, ó, a igreja é o povo escolhido de Deus. Ela pertence a ele e ele pertence a ela. Olha que fantástico. Olha que máxima é essa. O que eu gosto do Erickson é que ele tem umas frases, umas máximas. Né? Isso está na página 440. Ele está falando aqui sobre as figuras bíblicas da igreja, o povo de Deus. E ele está falando sobre isso. E dentro desse corpo de assunto, ele vem falar: a igreja é o povo escolhido de Deus, ela pertence a ele pertence a ela. Sabe o que isso me faz lembrar, irmãos? Faz lembrar isso daqui, ó. Aí, você vê, não tem jeito. Eu, pastor, sou pragmático, sou pastoral, minha linha é mais pastoral, então eu já vou lá para a prática, né? Agora, irmãos... O noivo pertence à noiva. Hã? Oi? O texto de João, né? João falando também, tem alguma coisa a ver aí. Sim, tem João tudo a ver Batista. com o João. E eu queria ler aqui um texto de Cantares. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. Cantares 2:16. Fantástico, né? Quando eu quero usar essa ideia do Erickson, da introdução à teologia sistemática. Eu não tenho a teologia sistemática dele, só tenho a introdução. E olha só, quando a gente começa a pensar nessa ideia de povo, de corpo, de nação, Velho Testamento, figuras bíblicas, né? O povo de Deus, o corpo de Cristo, sendo o templo do Espírito Santo. Olha só, essas comparações dentro dessa ideia que ele acaba de afirmar, a gente começa a lembrar essa relação de Cantares, da paixão da noiva pelo noivo, do noivo pela noiva, essa descrição poética. Eu, quando penso na relação de Jesus com a igreja, e aqui nós nos incluímos, não apenas como pessoa, mas como colegiado, eu não tenho como não ir para Cantares. Cantares é uma expressão de amor, de um noivo apaixonada pela noiva, da noiva apaixonada pelo noivo, e que trocam seus encantos entre um e outro e declaram seus amores. É assim que eu vejo a igreja com o noivo. Por isso que eu falei há pouco que se eu sou um ministro e realmente eu entendi o projeto igreja, como eu posso ser um ministro apático? Que não declamo o meu amor ao noivo? Ou talvez alguém diga, não, mas eu declaro o meu amor ao noivo, mas é eu e o noivo. Mas o projeto não é o noivo e a noiva apenas, como indivíduo. É como coletivo. Estão entendendo o que eu quero dizer? Estão entendendo? Como Sim. pessoa, como templo, admirável. Seja assim, seja entusiasta, seja apaixonado pelo noivo. Você como templo. Mas se eu sou tudo isso como pessoa, não é impossível não ser também como corpo. Estão entendendo o que eu quero dizer? Se eu amo loucamente, se eu sou apaixonado por ele loucamente, na minha individualidade, isso vai ser validado na minha comunhão com os santos, no meu amor pelos santos, na minha maneira de cuidar do corpo dos santos, da igreja, de trazer mais vidas para a igreja, de zelar pela irmandade, de zelar pelos meus pastores. Por quê? Porque essa paixão que está aqui é a paixão que vai estar sendo vivida entre nós.
Está entendendo o que eu quero dizer? Não, eu morro de amores pela minha esposa, mas não saio para trabalhar, não cuido bem dela. Não, mas Deus sabe que eu... Então é questionável esse amor. Está entendendo? É uma relação íntima e pessoal, mas é uma relação coletiva. Por isso que essa ideia do Erickson, ela é fantástica. A igreja é o povo escolhido de Deus, ela pertence a ele e ele pertence a ela. E aí o Erickson, ele vai ter palavras assim maravilhosas na sua obra, implicações maravilhosas assim na maneira em que ele fala, né? E eu queria só ler até as implicações aqui finais, para a gente não gastar muito tempo, né? A igreja não deve ser concedida, a igreja não deve ser concedida primeiramente como um fenômeno sociológico. Olha que forte. Lembra que eu falei que ele tem umas sacadas que dá uma ideia mais filosófica. Ele é um pensador. O Erickson, para mim, na minha opinião, ele é um pensador. Ele é quase um filósofo teólogo. Teólogo filósofo, sabe? Olha que ele fala, a igreja não deve ser concebida primeiramente como um fenômeno sociológico, ou seja, como algo que acontece na sociedade, que nem um clube, que nem a política, que nem a cidadania, que nem, sabe? Não é, a igreja não é algo sociológico, mas como uma instituição estabelecida por Deus, ou seja, a igreja não é, ela parece ser algo sociológico, ela confunde-se com algo sociológico, ela se mistura também dentro dessa linguagem sociológica, mas ela não é, porque ela foi constituída por Deus. Por conseguinte, sua essência deve ser determinada não por uma análise de sua atividade, mas pelas escrituras. Ou seja, quando eu vou verificar ela, eu não avalio ela pelas suas atividades, porque lá eles se reúnem, eles dão um bom ensino, são educados, ajudam o pobre, a viúva, o órfão, dão cesta básica, tal, tem escola, tem seminário. Não é pelas atividades. Eu vou ter que avaliar ela não pelas atividades, eu vou avaliar ela por aquilo que as escrituras dizem que ela é. O que as escrituras dizem que ela é? Fantástico, né? A igreja existe por causa do seu relacionamento com Deus Trino. Ela existe para cumprir a vontade do Senhor no poder do Espírito Santo. Olha que fantástico. A igreja é a continuação da presença e do ministério do Senhor Jesus no mundo. Ou seja, aquilo que Jesus começou a fazer no mundo, agora ele deu à igreja. Ele não deu ao apóstolo pelo apóstolo. Ele deu as chaves para Pedro, na ideia de, Pedro, você é esse líder, mas eu estou te dando aqui como igreja. Não é você, Pedro, solo. É projeto igreja. Então, assim como Jesus começou a fazer uma obra na terra, ele pega agora o bastão e passa à igreja. Fantástico, né? Fantástico. Esse ponto 5 aí eu achei legal, pastor, o 5. Ponto 5? Ah, esse que eu acabei de falar? Não, o Dibo, você falou o 4, agora é o 5, né? Das implicações? Isso mesmo. Ah, tá. É que é que na realidade eu acabei de falar o 3. Ah, tá certo. A igreja deve ser uma comunhão de crentes regenerados que demonstra as qualidades espirituais de seu Senhor. Olha que frase fantástica. Está entendendo como eu gosto desse autor? A igreja é uma comunhão de crentes regenerados que demonstra as qualidades espirituais do seu Senhor. Ou seja, eu tenho que demonstrar as qualidades do meu mestre em mim. O meu mestre era apaixonado pelo Pai? Era. O meu mestre era apaixonado pelas pessoas? Era. O meu mestre era intenso pelas pessoas? Era. É o mínimo que eu posso ser. Fantástico, né? Fantástico. A pura Pastor. E a devoção devem receber destaque, ou seja, a pureza e a devoção, né? Dando essa ideia de que a gente tem que zelar por isso, a gente tem que ser devotado. Sabe, irmãos, aqui, deixa eu explicar uma coisa para vocês, nunca façam isso, viu, irmãos? Nunca façam isso. Sabe, vou dar um exemplo. Vamos supor, o Gil vai orar lá na frente da igreja, o pastor chama para orar, e aí você lá, Gil, na frente da igreja, é piedoso, é fogoso e tal. E lá no banco você fica quieto. Irmãos, tenha uma devoção profunda.
Não é só porque... É claro, lá no momento da frente da igreja, a gente tem que ser mais intenso. Mas a gente deve também demonstrar essa devoção em todo o tempo, apoiando cada um. Você compreende o que eu quero dizer? Soa hipocrisia, né, professor? Só Hã? faz na frente dos outros. Exato, porque muitas vezes, o que eu quero dizer, irmãos, se a gente não tem essa pureza e essa devoção intensa, a gente pode ser mal compreendido. Eu estou falando isso, irmãos, porque como pastor, eu já vi de tanta coisa, na minha igreja mesmo, ou fora. Vou dar um exemplo. Vamos supor, Gil, você está ali, é um obreiro da igreja, sua esposa canta. Eu não conheço a vida de vocês, então é bom porque eu costumo dizer em homilética, quando a gente vai pregar, a gente é usado por Deus o tempo todo, porque a gente sabe da vida das pessoas, né? Então, qualquer coisa que a gente fala, o povo dá glória a Deus, porque a gente não sabe. Agora, quando a gente fala as mesmas coisas na nossa igreja, a gente é mal visto. De repente, o pessoal da igreja local fala assim: o pastor está dando indireta. É mais difícil, né? É o profeta de casa. Né? Profeta de casa. Verdade. Mas voltando. Aí, Gil, você está lá na igreja, está tendo um ministério de louvor cantando e você está lá. Amém. Aí começa a cantar sua filha, o seu filho, ou sua esposa, e você, aleluia, aleluia. Leva faixa. Entendeu? É o que? É disputa agora? Ué, por que Verdade. teve aleluias para sua filha, para sua esposa, e não teve aleluias para a irmã Marinha, para a irmã Joaquina? Você está entendendo? Isso é perigoso. A gente começa a ser meio partidário, entendeu? A gente começa a fazer frente a um... Não, é a sua esposa pregando, então eu vou lá e apoio. Irmão, onde está? Ou a gente tem uma pureza e uma devoção inteira, ou não é nada. Concorda? Porque tem Concordo. aquele irmão que vamos dizer assim, ele é mais introvertido. Ele é o que ele é o tempo todo. O irmão está pregando, ele está lá, aqui dentro, queimando. Mas na hora que a esposa dele, ele está do mesmo jeito. Estão entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Vocês compreenderam o que eu quero dizer? Estão entendendo? A Concordo, pureza e a pastor. devoção devem receber destaque, ou seja, a gente tem que ser esse que apoia tudo o tempo todo, porque o projeto não é o nosso. Assim como o Senhor, ele tinha qualidades espirituais, ele falava a verdade, ele repreendia, ele amava. A gente tem que seguir esse exemplo o tempo todo, para a glória do nome do Senhor. E o quinto agora, pode ler para nós, Gil. Embora seja uma criação divina, a igreja é composta de seres humanos imperfeitos. Ela não alcançará a perfeita santificação ou glorificação até o retorno do seu Senhor. Parece forte a fala dele, mas não é. Somos imperfeitos e continuamos errando e aprendendo, e é nisso que a graça de Deus vai sendo glorificada. A glória de Deus Deus vai sendo glorificado por meio das nossas vidas, tá bom? Beleza, irmãos? E aqui, olha, no próximo capítulo, né, que é o capítulo de número 36, também tem a questão do governo, né? Ó. Olha outra máxima do próprio Erickson. Pela saúde espiritual, a igreja deve equilibrar com cuidado suas funções principais: evangelização, edificação, adoração e preocupação social. Nós trabalhamos essa questão, lembra disso? Equilíbrio, né? Evangelizar, discipular, adorar, fazer a obra de social. Mas tudo isso é muito difícil, né, irmãos? Tudo isso é muito difícil. E por isso que a gente precisa do quê? Do equilíbrio, né? E aí ele vai fazer aqui as suas defesas, continua o livro, aqui na página 454. Uma forma ideal de governo eclesiástico obedecerá aos princípios bíblicos de ordem e de sacerdócio de todos os crentes. Falando um pouco sobre essa questão, né, ele deixa essa pincelada. Aí vai vir também sobre o batismo e a ceia. Ele vai também trabalhar aqui ideias muito legais. Só estou lendo as máximas, tá, irmãos? Olha só. O batismo é um ato de fé e um testemunho poderoso da união do crente com Cristo. Eu acredito nisso também. Deixa eu ver se tem mais algumas outras máximas.
aqui na 473. A ceia do Senhor é um lembrete da morte de Cristo e do seu caráter sacrificial em nosso favor, um símbolo de nossa ligação vital com o Senhor e um testemunho de sua segunda vinda. Olha que frase linda. Um símbolo de nossa ligação vital. É um símbolo vital. Define, me esclareçam o que vocês entenderam. Vou ler de novo. Ó. A ceia é um lembrete da morte de Cristo e do seu caráter sacrificial em nosso favor. Então, a ceia é um lembrete de que Jesus morreu por nós. Vírgula. Um símbolo de nossa ligação vital com o Senhor. E um testemunho de sua segunda vinda. O que ele quis dizer como um símbolo de nossa ligação vital? Diz para nós, Gil. Bom, vital, quando essa palavra é soada, eu lembro de vida, né? Símbolo de vida. Então me Pode explica ser? o que ele quis dizer isso. Um símbolo de nossa ligação vital com o Senhor. Um símbolo de nossa. Difícil, não saberia falar agora não, pastor. Pede ajuda para o seu pastor. Pastor Johnny, é com Não, você. antes do pastor Johnny, pastor, você responde por último. Felipe, diga para nós, o que você entende disso? Está relacionado à vida eterna que Deus nos deu através da cruz do Calvário, né? Então, a nossa ligação com Cristo está relacionada à nossa vida eterna. Sem Ele, a nossa condenação era eterna em morte, né? Morte espiritual. Sim. Mas aqui, quando ele fala de símbolo, o que também remete à ideia? É um símbolo de nossa ligação vital. O que remete a essa ideia de símbolo? O que vocês acham? Do significado, né? Significado. E aqui dá uma ideia daquilo que nós falamos há pouco, do quê? De regularidade. É um símbolo de nossa ligação vital. Porque aqui, tanto símbolo quanto ligação vital, olha que forte essa ideia. Olha que legal. Símbolo tem a ver com a questão da eternidade, tem a ver com a nossa salvação, tem a ver com a obra maior. Mas vital tem a ver, irmãos, com algo... Vamos supor, quer ver? Vocês vão entender perfeitamente. Olha como ele é profundo nas suas colocações. Quando você... Vem cá, quem comeu aqui hoje? Quem não comeu, né? Nesse frio, o que mais a gente quer é comer, né? E de preferência, coisas calóricas, né? Agora, vem cá, pensem comigo. Se nós tivéssemos comido há 5 dias atrás, teríamos condições de estar aqui tendo aula? Não. Estaríamos desnutridos. Estaríamos, talvez, no desespero. Qual que seria a nossa situação física? A gente só queria o quê? Não, preciso comer. Pastor, não dá para pensar de barriga vazia. Eu tô sem energia até para pensar, concorda? Se vocês estivessem, talvez, só bebendo água e há 5 dias sem comer, então, quando ele diz aqui símbolo vital, tem a ver com essa relação periódica que eu tenho que fazer porque sou cristão. Estão entendendo onde ele quis chegar? Deduzo, tá, irmãos? Por meio das palavras dele, é uma ligação vital. Vou dar um exemplo. O casamento é uma união vital, que vai durar até quando? Até que a morte o separe. Pode ver que dá para viver casado, um morando aqui, outro na Austrália, e falar, não, eu tenho um casamento feliz. Quando você vê, a última vez foi 5 anos. Isso é casamento? Não é casamento. Pode até existir esse tipo de casamento, mas assim, porque o casamento se entende que é uma união, é uma troca, não só de contratos, de alianças, mas de experiências diárias, de afetos, de amor, de sexo, de comer junto, de viver junto, de existir junto e de morrer junto, ou pelo menos até que uma das partes morra primeiro antes da outra, que é vital.
O sexo, ele é vital, por quê? Porque por meio dele gera-se filhos. A água é vital, porque com a água a gente precisa para a gente se manter vivo. A comida é vital, porque senão a gente não está vivo. A ceia ela é vital, porque ela tem que ser periódica. Dando a ideia de símbolo vital. Se eu não faço esse símbolo, já é a prova de que eu já não pertenço mais àquele grande símbolo. Ah, olha que fantástico. A ceia tem essa ligação vital. Por isso que Jesus deixou um memorial vital. Fazer isso em memória de mim. Se eu faço, eu demonstro que eu mantenho-me naquela aliança que eu fui redimido. Mas se eu não faço, é a prova de que eu já não mantenho-me, ponto. Pode ver, irmãos. Não é verdade? Concorda com isso? Ficou claro? É a ideia do cordão umbilical, né? Se eu Sim. não tiver ligado a ele, de modo algum, eu terei relação e contato e partilharei da vida eterna. Exatamente. Porque ó, aqui quando ele fala um símbolo de nossa ligação, poderia ser só um símbolo de nossa ligação, mas ele colocou o vital. Irmãos, aprendam a ler dessa forma, olhando, por que o autor colocou tal palavra? E aprendam a ler contribuindo também, porque muitas vezes vocês vão ouvir sermão, vão ler livros que o autor não é tão prolixo, tão bom. Esse é um autor fantástico. Eu tenho até vergonha dos meus textos que eu escrevo. Quando eu dou uma aula, quando eu prego uma mensagem, ainda o Senhor me tem misericórdia de mim, mas na hora que eu escrevo, eu confesso, eu tenho muita dificuldade em escrever. Quem sabe um dia eu chego lá, mas... Porque são palavras-chave, é uma ligação vital. Pastor Rai, me explica melhor. Vamos lá. É possível alguém ser riscado o nome do livro da vida? Sim ou não? Vamos lá, meus irmãos. A Bíblia fala de alguém que foi riscado o nome do livro da vida? Acredito que sim, pastor. Pastor Johnny, Felipe? Creio que sim. Eu acho que sim. Vocês já definiram que são arminianos. Se fosse calvinista... Pois eu pensei nisso também. Eu falei, Mas, acho que ele vai me pegar nesse ponto. Não vou pegar, não é pegadinha, não. Fala a vocês um pastor batista calvinista, mas também que acha que sim. Eu sei que eu vou apanhar dos meus amigos calvinistas, mas não tem problema, não. Mas o texto sagrado fala sobre riscar o nome do livro. Deus falando com Moisés, Deus citando. Então, o que eu quero dizer com isso? Assim como eu posso ser riscado do livro por causa do pecado, por causa do desprezo, por causa do abandono, quando eu não participo da vida da ceia, eu estou praticamente já me vendo sendo riscado. Porque, irmãos, o que faz uma pessoa não cear? Vamos lá. Você pode repetir a pergunta? Não ouvi. Ó, uma pessoa que ela é riscada do livro da vida. A gente não pode julgar ninguém, certo? Mas uma pessoa que ela não participa mais da ceia, ela está praticamente se vendo no espelho como se ela mesma estivesse apagando o nome dela do livro da vida. Porque o que faz uma pessoa não cear? O que faz? O esfriamento, o pecado, talvez. Sim, o que mais? Culpa, né? Culpa que aí também pode ser por consequência do pecado, do seu esfriamento espiritual. E uma pessoa, quando ela esfria, ela está na comunhão ou ela está fora da comunhão? Fora. Totalmente fora, né, do Fora corpo, da igreja. Olha como é forte isso, irmãos. Pode ver. Se eu não ceio, vamos supor, irmão, veio uma grande perseguição sobre o nosso país, tá bom, veio. Irmão, quando a gente vai cear? Não sei, irmão. Nem eu sei quando. Nem eu, como pastor da igreja, vou saber quando a gente vai cear. Mas uma coisa eu sei, na primeira ocasião que a gente estiver junto, a gente pode cear. Pode ou não pode? Pode. Por quê? Porque a gente não ceia para si. Perceba, irmão. A ceia não é para si.
A ceia é para eclesia. Eu faço uma devocional para si, para mim. Mas a ceia eu não faço para mim. Eu faço para nós. Então uma pessoa só deixa de cear quando ela perde o vínculo do nós. Da igreja. Pode ver. Interessante, né, irmãos? Forte isso, hein? Por isso que é vital. E pode ver que também ele coloca aqui um símbolo de nossa ligação vital com o Senhor, e a ceia também é um testemunho da sua segunda vinda. Por quê? O Espírito e a noiva dizem... Forte, hein? Forte, hein? Forte. Se eu estou na comunhão, é o que eu mais desejo, é a volta. Mas gostaram dessa máxima do nosso irmão? Tá bom, meus irmãos? Terminei aqui os nossos livros. Poderia pegar aqui para os irmãos também outros livros, mas aí já ia dar muito trabalho para a gente pincelá-los. Como os nossos livros que a gente trabalha nessa matéria são esses, eu vou aqui pegar esse daqui, que é o Esboço de Teologia Sistemática do A.B. Langston. Magnífico, irmãos. Um livro maravilhoso. Comprem esse livro, como comprem também todos os demais livros. Esse livro aqui, por exemplo, é um esboço só, mas ele é tão especial. Só que ele não tem um capítulo da igreja. Olha só que interessante. Tem apresentação, tem estudos preliminares, doutrina de Deus, aí vem a ideia cristã de Deus, os atributos de Deus, provas da existência de Deus, a relação de Deus com o universo, a doutrina da Trindade. A doutrina do homem, a doutrina do pecado, a doutrina da pessoa de Cristo, a doutrina da salvação, a doutrina do Espírito Santo e a doutrina das últimas coisas. Ele não trabalhou na doutrina da igreja, mas é uma delícia. E aí eu poderia também pegar esses outros aqui que eu tenho para a gente pincelar, mas não daria tempo. Que na realidade aqui, esse daqui é um livro chamado Dogmática Cristã, que é a teologia sistemática luterana. Ela é muito mais filosófica do que teológica. É minha opinião, tá, irmãos? Os meus queridos irmãos luteranos que me perdoem. Mas, assim, eu particularmente, assim, prefiro as outras teologias. Mas eles têm aqui o Locus 9, que também trabalha sobre a igreja, a doutrina da igreja, o ser da igreja. Ó, lembra que eu falei que eles são mais filosóficos? O ser da igreja, a ideia de ser ou não ser, a ideia do ser, né? Pode ver que a filosofia trabalha sobre na ideia do ser, da existência. Deixa eu explicar uma coisa aqui que vocês nunca mais vão esquecer. Qual é a grande diferença da teologia para a filosofia? É simples. A teologia, a base da teologia está firmada em Deus. E, de uma forma clássica, está firmada nas Escrituras. Então, a base da teologia é Deus. A base da teologia é Deus. Deus é Espírito. Então, a base da teologia é a vida espiritual. E da vida espiritual e do poder da palavra nascem todas as coisas, estamos aqui. Amém? Por isso que nós cremos em Deus. E qual é a base da filosofia? É o ser, é a existência de quem? Do homem. O assunto da filosofia é arrazoar ou argumentar a partir do ser. E a base da teologia é do crer. Por isso que Deus, quando ele ensina algo, ele não diz assim, ó, se você quiser, não, ele somente diga, siga-me, obedeça-me, creia-me, adora-me. Não é assim? Deus não diz assim? Ele não diz assim, ó, se você estiver de bom ânimo, se você estiver bem hoje, ele não diz isso, ele fala, me siga, E Deus não dá explicação, Deus dá explicação para a gente? Jesus dava explicação, ele dizia, siga-me. Pode ver que é forte isso, hein? É forte. É crer. A base da fé é crer.
Quem vai ensinar isso muito bem para nós, irmãos, é Immanuel Kant, o grande filósofo cristão. Ele que vai dar... Por isso que Kant, ele foi, assim, um filósofo brilhante, e na filosofia ele é o marco. Por quê? Porque ele começa a explicar para todos os cristãos e para o mundo, olha, vocês estão misturando tudo, vocês estão misturando religião com filosofia. Aí ele diz, religião tem a base no crer. Filosofia tem a base em ser. Pode ver que a filosofia vai dizer o seguinte, da onde viemos, para onde vamos, quem somos. Entendeu? Então, por que a teologia e a filosofia se misturaram? Lembra que a gente trabalhou nas aulas passadas? Vocês vão aprender um pouquinho isso mais para frente em teologia ainda. E se mistura na Igreja Católica Romana no tomismo, com São Tomás de Aquino. A Igreja Católica, ela começa a se desviar das Escrituras e começa a fazer uma leitura filosófica da fé. Pode ver que na teologia católica, eles usam muito o quê? A filosofia. Por isso que os padres, eles estudam teologia e filosofia. Estuda mais filosofia do que teologia. Eles usam da filosofia para interpretar a teologia. E nós, protestantes, não. Estudamos teologia, 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 e depois a gente pincela um pouco na filosofia. Nada contra aqueles irmãos que estudam muita filosofia. Estão entendendo? Porque a base não é o ser humano. A base é o crer em Deus. Pode ver que na perspectiva protestante, a gente gasta muito tempo com os textos originais, com o texto bíblico, com a Bíblia. Estão entendendo? Então, os luteranos, quando Lutero faz a reforma, olha que fantástico isso. Ele faz a reforma protestante, ele saiu da filosofia e foi para a Bíblia. Ele era filósofo, ele tinha uma leitura filosófica, ele era um teólogo mais voltado para a filosofia, ele tinha estudado antes disso direito, mas olha só que interessante. Ele vai para as Escrituras, e ele traduz as Escrituras, ele era um linguista. Então, Lutero era essa pessoa apaixonada pela Escritura no seu vernáculo, ou seja, na sua língua corrente, que era o alemão, e principalmente nos originais. Ele amava as línguas originais. E aí ele faz as 95 teses, e dali vem toda a reforma protestante. Depois, os outros luteranos, depois de Lutero, eles voltaram um pouquinho para a filosofia. Lamentem vocês. Mas muitos luteranos, eles são mais filósofos do que são, eu diria, biblicistas. Pode ver que aqui na teologia luterana, ó, vou até mostrar para vocês aqui, bem pertinho. Não sei se dá para vocês verem. Aí vem o ser. Olha só. Tem a doutrina da igreja, os desafios provenientes da corporificação da igreja, os desafios da correlação da fé da igreja e da nossa experiência de igreja. Olha só, eles vão usando termos mais filosóficos. Aí depois ele vem o ser da igreja, o testemunho da igreja una, santa, católica e apostólica. Imagens significativas oriundas da tradição. Aí eles também trabalham em Bíblia, claro, né, gente? Mas quando eu digo assim, o ser da igreja, eu não estou dizendo que eles vão falar aqui apenas que vão defender de uma ideia filosófica. Eles vão ir na Bíblia, mas a maneira deles de trabalhar, de pensar, eles são mais filosóficos. Tanto é que esse livro aqui, você precisa de um pouquinho mais de tempo de teologia para lê-lo bem, porque senão você acaba se perdendo um pouquinho. Aí vem o ser da igreja, luz de suas origens, modelos que ressurgem da tradição teológica, instituição, comunhão mística, sacramentos, arautos, serva, os elementos básicos da vida da igreja, sinais da igreja, mistério, liturgia e sacramentos, pregação e ensino, comunidade de amor, cura da alma, missão, ordem ou organizações da igreja. Aí olha, até os termos deles são termos que não são muito usuais.
a concretude da igreja como fonte de verdades teológicas. O conceito da questão adiáforas, né? A igreja e o reino de Deus, possibilidades de relacionar a igreja e o reino de Deus, a igreja transparente para o reino. E aí acaba essa parte sobre a igreja. Mas vale a pena. E dentro da teologia luterana tem a dogmática cristã 1. Olha, eles não chamam teologia sistemática, eles chamam dogmática. Interessante, né? Lembra do que dogmática? O que vocês lembram? Hã? Dogmas, né? Dogmas, né? E dogmática 2. E aí aqui também eu tenho essa teologia sistemática pentecostal. Muito boa, por sinal, viu, irmãos? Quando a gente pensa assim que a teologia pentecostal, a gente vai abrir, vai sair só fogo do céu, né? Mas não é dessa forma não, viu? É muito boa também, tem assuntos... Como que funciona essa teologia aqui pentecostal? Vários teólogos se reuniram e fizeram ela. Então, para você ter uma ideia, ela tem vários pontos, vários tópicos muito interessantes, muito bons, e aí eles vão trabalhar, um dos pontos é a Igreja do Novo Testamento. Eles vão trabalhar aqui no capítulo 16. E a missão da igreja, pentecostal, né? Trabalha a igreja e trabalha a missão. Vamos trabalhar, né? Isso é muito legal. Então não deu tempo para a gente trabalhar. E o último que eu diria que é um dos mais importantes é esse daqui, irmão. As Institutas de Calvino. Aqui eu não tenho eles em português, eu tenho eles em português em PDF só, mas eu tenho eles em castelhano, que também não daria para a gente trabalhar. Mas as Institutas é uma coisa magnífica. E ele trabalha bastante sobre essa questão das doutrinas. Muito do que nós temos de teologia sistemática no mundo não está baseado nas dogmáticas dos luteranos, mas está baseado nas Institutas de Calvino. Praticamente toda a teologia sistemática pega uma beirada aqui em Calvino. Por isso que Calvino foi essa mente célebre e por isso que ele é, vamos dizer assim, de longe, um dos pensadores assim mais desejados por nós teólogos e da linha reformada e da linha histórica, porque realmente ele tem palavras, ele tem assim dizeres. Uma das coisas que a gente vai notar na obra dele é o seguinte: a obra de Calvino ele trabalha muito refutando a Igreja Católica. Então você vai ver que ele vai defender a ideia bíblica, cristocêntrica, escriturística, e de vez em quando ele vai dar uma atacada na Igreja Católica. Vocês têm que lembrar que naqueles dias ele foi o grande pensador, que Lutero fez a reforma, mas quem organizou a casa foi Calvino, entendeu? Então, olha só que eu vou dar aqui alguns pontos aqui do livro 4, né? Aqui, capítulo... Ele vai falar sobre a verdadeira igreja, a comparação, a falsa igreja e a verdadeira igreja. É algo semelhante do que a gente aprendeu? Os dons e os ministérios da igreja e os seus oficiais, a igreja primitiva e o governo usado antes do Papa. Olha só, ele fala até antes do Papa. Qual era o governo da igreja usado antes do Papa ou do papado? Formas antigas de regimes eclesiásticos. É que tudo aqui, irmão, está em castelhano, tá? Então fica um pouquinho mais difícil da gente traduzir. Os concílios e as autoridades, o poder da igreja,
a jurisdição da igreja, os votos da igreja, os sacramentos da igreja, o batismo, a ceia de Jesus Cristo, o culto, a ceia no culto, e aí outras reuniões. Mas, irmãos, é simplesmente muito bom. Quem quiser depois os institutas em PDF eu mando, mas eu sugiro vocês comprarem, claro, como sempre, né? Até para a gente não nunca, eu diria, perder esse lado ético de comprar as obras, tá, irmãos? Ou compre em castelhano, em português, ou em espanhol. Como eu disse, eu tenho em português, só que dizem que, eu não tenho conhecimento, que as institutas, a melhor mesmo é escrito em alemão, e quando se faz uma tradução para o português se perdeu muito. Então, tá bom, meus irmãos? Então eu dei essa pincelada aqui com vocês hoje, né? E agora, para a gente encerrar nossa aula, eu queria ir aqui para uns slides do livro O Desenvolvimento Natural da Igreja. Fizeram o trabalho? Falta concluir o meu ainda, não terminei não, pastor. Então tá. Então, entrega até quando, inclusive? Eu vou dar, no final dessa aula, quando eu acabar a gravação, eu passo os detalhes para vocês, tá? Perfeito. Hoje é a nossa última aula, eu já também vou passar a prova para vocês. E aqui agora eu quero passar para vocês, rapidamente, irmão, só como uma ferramenta mesmo, eu quero passar para vocês um material, que é o material do... que eu vou passar aqui. Olha só, eu quero ver se... Estão enxergando a tela? Tá dando para enxergar a tela ou não? Tá abrindo o meu aqui ainda. Abrindo. E agora? Abriu. Abriu, maravilha. Sim. Ótimo. Então deixa eu só aumentar aqui. Ah, não era esse daqui não. É o outro modelo. Isso. Aqui. Tá vendo perfeitamente? Sim. Ótimo, então maravilha. Esse daqui, irmãos, Natureza, Missão e Crescimento da Igreja, por Lourenço Estélio Hegel. Esse pastor, ele é uma bênção, ele é um escritor conhecidíssimo, um teólogo. Leiam tudo que vocês tiverem dele, peguem os seus materiais, as suas aulas. Eu mandei um e-mail pedindo permissão para ele para poder utilizar esse slide aqui na nossa aula. Então, queridos irmãos, olha só, ele vai trabalhar sobre o livro que nós indicamos, tanto esse, O Desenvolvimento Natural da Igreja, de Christian A. Schwarzmans. Eu não sei se pronuncia assim, viu, irmãos, me perdoem, se estiver errado, porque eu também dei outro livro, que era a Eclesiologia, do pastor Ernesto Nini. Vocês vão poder fazer um desses dois trabalhos, né? E aqui ele vai falar sobre isso. Eu quero dar uma breve pincelada, porque esse material é muito bom para a gente dar de estudo na igreja. Olha só que legal. Natureza, Missão e Crescimento da Igreja. Vou pedir para vocês lerem para mim, tá bom? Aqui. Pode ler para mim. O dilema em ser membro da igreja. Membros da igreja, leigos, né? Igual a leigos. Igual o que é um aos leigo? leigos. O que é um leigo, irmão? Que não tem entendimento, não conhece? Exatamente. Geralmente é essa a ideia, né? Membros da igreja igual a leigos. Que seria, aí ele vai explicar aqui. Pode ler, pode dizer. Sim. Os não treinados, mão de obra para mobilizar a inteligência do pastor, expert no assunto igreja. Opa, porque quem entende de igreja? É pastor, né? É pastor, normalmente. Normalmente. Mas o que ele está falando aqui é o senso comum, mas não é o que deveria ser, tá? Continua. Surgimento dos mitos do ministério pastoral. Opa, como assim surgimento dos mitos? Dando aquela ideia de supercrentes, né? Tipo assim, o pastor, ele é um super pastor, ele é um homem de Deus. Por exemplo, podem ver que isso acontece o tempo todo conosco. Pastor, ora aí, porque a sua oração é mais forte que a minha.
Pastor, ó, eu vou trazer alguém para o senhor evangelizar, porque o senhor sabe, né, pastor? Eu não conheço a Bíblia, né? Olha os mitos, né? Verdade. Né? E aí vai, né? Ó, pastor, né? Pastor é abençoado, é ungido, é abençoado. Mas vem cá, essa unção e essa bênção só para o pastor? Entendeu? Então continua, meu irmão. Eclesiologia, teologia é igual à concepção do oficialato. Oficialato, é isso mesmo. Isso. Pastor igual a primazia, diáconos igual a serviçais ou vigilantes. Né? Muitas vezes a gente tem uma relação dessa natureza, mas esse é o senso comum, tá, irmãos? O senso comum que foi estabelecido, repito. Na igreja primitiva era assim, só os pastores era a primazia e os diáconos eram serviçais ou vigilantes? O que a gente pode dizer dos diáconos de Atos? Principalmente de Estevão e Filipe. Você queria um diácono daquele na tua igreja? Certamente, né? Pelo amor de Deus, se eu tivesse um diácono daquele na minha igreja, ele pregava todos os domingos e eu sentava no banco, que eu ia aprender com ele, entendeu? O homem cheio daquele que... Sejamos honestos, irmãos. Um homem que deu a vida dele, foi o primeiro mártir, pregando poderosamente. Como que não era aquela vida? Lembra o que eu falei há pouco? Sobre a paixão, fazer valer as mesmas coisas de Jesus na nossa vida? Estevão fez? Fez. E Filipe fez? Fez também. Então, eram diáconos, eles eram só serviçais e vigilantes, ficavam na portaria entregando folhetim. O diácono, eu tive muita dificuldade no começo da minha conversão, porque eu falava assim, para que é o diácono na igreja? Só para entregar a ceia? Eu não quero ser diácono, não. Eu falava isso para mim, porque eu era novo convertido, eu falava, ser um diácono, o pastor separa um grupo aqui para ficar na porta, de pé, recebendo as pessoas, tá, bonito, legal. E depois ele, uma vez por mês, distribui a ceia? Não quero ser diácono, não. E aí, quando o pastor precisa que entregue um folhetim ou um envelope do dízimo, eles vão lá e entregam, recolhe as salvas? Não, eu não quero fazer só isso, não, eu quero fazer mais para o meu Jesus. Eu tive dificuldade, até o dia que eu li na Bíblia o papel do diácono. Eu falei, pera lá, na minha Bíblia o diácono tem café no bule. Concorda? Diácono tem que ter ou não tem que ter café no bule? Ah, com certeza. Esta forte, inclusive, né? Exatamente. O diácono, ele é o parceiro do pastor, ele é o melhor obreiro que está ali no corpo. Ele é as mãos do pastor, ele é os pés do pastor. O pastor não pode fazer visita, o diácono faz. O pastor não pode orar pela pessoa, o diácono vai lá e ora. O pastor não pode levar uma palavra, o diácono vai e leva na visita no hospital. E ainda representa bem. Agora, vem cá. Quando hoje em dia tem diáconos assim, geralmente como que o pastor fica? O pastor muitas vezes fica vendido. Porque se esse diácono começa a fazer uma obra melhor do que o pastor, o que acontece? Sejamos honestos. Se vangloria? Ó, se vangloriar dos pecados é o menor. Dá uma rasteira mesmo, né? Dá rasteira, filho, dá rasteira. Infelizmente. Agora eu digo, o pastor então não pode ter diáconos? Claro, ele tem que ter diáconos. O problema não é ele ter diáconos, é ter diáconos que somem, que amem junto, que trabalhem como um time. Pode ver, irmãos, infelizmente é isso que acontece. Muitas igrejas nascem de obreiros assim. Muitas. Porque o rapaz, ele é um bom obreiro, é um obreiro dedicado, quando vai ver, ele tem um grupo, quando vai ver o grupo cresce, quando vai ver, ele fala, o pastor é muito ocupado, né, gente? Mas eu que estou aqui, né? Sempre quando vocês choram, sempre quando vocês precisam de pão. E aí, meu irmão, tá feita a cama. Cama de gato. Se você assim se permite conhecer, tá bom? Lamentavelmente. Mas não era assim a igreja apostólica. Guarda isso, irmãos. E agora vem as dicas do pastor sobre esse slide, olha lá. Redescoberta dos dons igual a devolução ao membro comum da igreja, o direito a exercer o seu papel no reino e na igreja. Opa! Quando a igreja redescobre os seus dons, e aqui, meu irmão, eu vou até pegar para dar honra
Os nossos irmãos pentecostais, irmãos, são bênção na história da igreja mundial. Por quê? Porque mesmo que tivemos grandes homens de Deus na igreja histórica, querendo ou não, essa ideia do envolvimento do colegiado completo sempre foi uma coisa muito difícil de ser exercido. Mesmo com John Wesley, Whitefield, Spurgeon, onde o próprio Wesley tinha ministros leigos, lembram desse termo, que é um termo usado por Wesley? Ele nunca conseguiu, com tanta eficácia, mobilizar os dons dos irmãos. E a gente acredita que não era o tempo de Deus. Por isso que Wesley não foi útil para isso. Wesley foi útil para fundamentar a igreja nas Escrituras. Mas o movimento pentecostal e os avivamentos que nascem também nas igrejas históricas é a redescoberta dos dons. Que aí a devolução dos dons ao membro, fazendo com que o membro seja muito importante ao lado do pastor, ou seja, ao sacerdócio cristão. E aí é onde entra essa clareza linda. Tá bom, meus irmãos? Fantástico isso, né? Magnífico. Eu te perguntar o seguinte, pastor. O membro leigo, na verdade, o fato dele... estagnado talvez não seja a palavra, mas o estar acomodado também não acaba não sendo culpa da própria liderança? Porque, de modo geral, assim, o senhor tocou num ponto-chave, né? Quando tem alguém que se destaca, e esse destaque faz com que o rebanho, de modo geral, comece a dar mais atenção para aquele que não é a liderança, soa como assustador para o pastor, né? Poxa, perdi a minha atenção, eu perdi a atenção da igreja. Então, talvez, para a liderança, acaba sendo mais confortável, né? Ter um pessoal ali mais na deles, e a evidência maior fica sobre a liderança. Sua pergunta é muito boa, pastor. Não tenha dúvida, muitas vezes o pastor ele tem culpa, a liderança tem culpa. Mas, na realidade, quando a gente pensa assim, vamos pensar nos grandes avivalistas logo depois da Reforma Protestante. Eles não tentaram envolver uma igreja militante? Tentaram. Conseguiram? Conseguiram. Mas, em alguns momentos da história dessa igreja militante, não parece que tudo se acomoda e as pessoas mais comuns ficam satisfeitas de serem só membros leigos? Não é assim? É assim. É muito característica das próprias pessoas, né? Exatamente. Então, há uma culpa na liderança por causa do controle, do poder e do ciúme, não tenha dúvida. Mas também há o oposto, há o zelo, muitas vezes, do pastor, da liderança. Pastor Rai, como assim zelo? Você vai lembrar. Lembra que quando Paulo fala para a igreja de Éfeso, se despedindo deles lá no porto, diz, o Espírito Santo diz expressamente que lobos vorazes se levantarão entre vocês? E qual foi a igreja que apostatou em poucos anos? Igreja de Éfeso. Então, Paulo, profeticamente, estava dando uma profecia em Atos, dizendo, tem lobo aí. Por que ele não deu o nome dos lobos? Porque ele não sabia quem eram os lobos totais. Mas o Espírito Santo usou a boca de Paulo ali. Então, muitas vezes, o pastor, ele fala assim, tá esquisita aquela ovelha. Ela não tá cheirando ovelha. Tá com jeito de ovelha, pele de ovelha, mas o cheiro tá de lobo. É complicado. Muitas vezes o pastor, é difícil essa relação. Por isso que tem pastores que também, muitas vezes, eles têm certas cautelas. E aí eu te pergunto, e aí, como que age? É por isso que não tem uma regra. Entendeu, pastor? O que a gente tem que fazer, pastor, é treinar as pessoas e dar tarefas para elas treinar. Mas mostrar o seguinte, que esse treinamento, a pessoa também tem que fazer valer o mérito, sabe? A pessoa tem que fazer valer pelo mérito. Ela tem que ser participativa, ela tem que ser guerreira, ela tem que querer fazer as coisas, porque perceba, muitas vezes a pessoa, ela quer fazer as coisas só por estar na frente, mas na hora que tira ela da frente, ela nem participa de mais nada, nem dos cultos, entendeu? Ou seja, como é complicado, né? Então, aí tem a questão de avaliar o espírito da época, o momento, entendeu? É muito complicado, pastor, sabe? Não dá para a gente equacionar. Eu vou dar um exemplo para a gente... Aliás, eu vou parar a gravação aqui, vou começar a gravação de novo,
Só para a gente, porque já deu horário. Tá bom.